Fizemos o convite aí pro pessoal da Taverna Ambulante. Aí. Fala, meu amigo. Como é que tá, Lúcio? Tá bom demais? Tranquilo? A Deu um internet tá problema boa? aqui. Oi? Você tá me vendo, ouvindo direitinho? Direitinho, tranquilo. Ótimo. Tá, beleza. Tentei fazer uma chamada aqui, não estava aparecendo lá a página, e eu tentei no seu pessoal, mas aí o pessoal acaba que não fica sabendo, né? O meu pessoal é bem pessoal mesmo. Meu pessoal. Gosta assim, eu, cachorro, família, festa de família. Né? Galera vai Tá lá, certo. uma grande reflexão filosófica. Não vai ter, não. Vai ter falando bonitinho, né? Olha lá, ó. Mas que bom. Aí, Que bom que deu certo aí. Olha ele aí. obrigado, pai. É um pug? Não, é o Shih Tzu, pô. Só que ele tá meio Shih Tzu. doidão, né? Ele tá meio ferrado, Tá grande. tá grande. A mulher tá chamando ele aqui pra nós ficar tranquilo. Ô, Lúcio, Mas vamos lá. então vamos lá. A live é sua. Eu tô fazendo ela aqui, tô rosteando, mas por mera questão técnica. Ela é sua aí, então fica à vontade e já toca o barco aí que a gente está à disposição. Não, mas desde já eu quero te agradecer pela disponibilidade aí de aceitar aí o convite para participar aqui conosco aqui da Taverna, nesse bate-papo, né? Nosso grupo, nós somos 4 amigos e nós nos conhecemos no curso de filosofia. E aí, depois, cada um seguiu meio que um rumo aí de pensamento, um estudo, né, uma área de estudo. Eu fui para a do direito, o outro também foi para a da educação clássica, o outro da psicologia. E aí a nossa intenção foi justamente criar esse grupo que a gente tem como fundamento aí as obras de Chesterton, né? Porque a gente gosta muito de Chesterton também, a gente acredita que as obras dele são muito importantes, né? Principalmente no tempo presente que a gente vive, né? E Chesterton ainda não é um autor tão conhecido aqui no Brasil, né? Esse movimento está sendo gradual cada vez mais. E a página de vocês, pessoas como você também, que ajudam a divulgar as obras dele, né? Fazem um trabalho diferencial aí mesmo, né, no nosso país. Então, muito obrigado aí pelo convite. Você prontamente aí se dispôs a participar aqui com a gente da live. A gente quer agradecer muito mesmo a você, tá? Não, que é isso. E aí é o seguinte, se apresenta aí pro pessoal aí, que não te conhecem, né? Talvez a gente tem uma galera aí que não te conhece. Se apresenta aí, fala de você um pouquinho, do seu trabalho aí. Fica à vontade aí. Só uma curiosidade antes sobre vocês. Vocês chegaram a terminar a filosofia? Ou vocês saíram antes? Então eles chegaram a terminar. Eu saí antes e estou concluindo agora, né? Porque aí eu continuei o curso de Direito e estou fazendo pós também no curso de Direito, então tá ficando os dois ao mesmo tempo, digamos assim, né? Pesado, hein? Pesado. Mas a gente vai tentando conciliar tudo aí. Eu falo assim, até porque me apresentando aqui, para quem não conhece, né? Aliás, o pessoal não conhece, talvez muito assim, tirando a figura do Franklin, né? Do Franklin Bruno, né? Eu não sei nem como é que fala, eu sempre pergunto aí, como é que fala seu nome? Que é quem criou mesmo, assim, no começo, administradores, né? E eu mesmo, assim, não conheço todos, assim, de vez em quando ele fala assim, eu tô conversando com alguém, ele fala, isso aí é administrador lá. Eu falei, ué, não sabia não e tal. Então, ele sabe o número ali, né, completo e tal. E aí a gente tem, cada um vai tendo a sua liberdade de né, sugerir alguma coisa, postar alguma coisa e tal. Eu fiquei incumbido do canal do YouTube da página, né, que é o Instituto Senso Comum. Então, quem ainda não conhece, vai lá. Eu estou fazendo por minha conta mesmo, né? Aprendi eu mesmo a mexer, a fazer as edições e tal. Então, não tá, né, o negócio mais profissional do mundo, assim, claro. Mas tá legal, né? Convida aí quem ainda não viu aí, dá uma olhada lá nos vídeos, né? Já tem alguns lá, tem uns acho, 14 vídeos já, e a gente vai postando aí enquanto a gente pode. Eu não posso ter uma frequência tão grande porque aí já apresentando parte da minha biografia, né? Porque eu estou ainda no processo de formação, eu fiz teologia,
inicialmente no Instituto Bíblico da Igreja Presbiteriana, chamado IBEL. Depois eu fiz filosofia, a graduação, e fiz o mestrado. Meu mestrado com ênfase ali em ética existencial em Agostinho, né? Então, só que aí, pô, desde sempre aí, tem um histórico aí bem grande da minha relação com Chesterton, C.S. Lewis, esses autores. No meu mestrado, inclusive, tem muito Chesterton, muito C.S. Lewis, tá? E... Oi? Não, nada não. Pode continuar. E aí, agora eu estou indo para Portugal, né, para continuar os estudos aí. Eu quis fazer outro mestrado antes de fazer o doutorado, né, lá, então vou fazer mais um mestrado. Eu acho que é isso, né? Então, Chesterton é aquela figura, assim, eu como filósofo, dependendo da perspectiva sua do que é o filósofo, né, ou então como um aspirante a filósofo, um estudioso de filosofia, me deparei com o Chesterton nessa ocasião. Me deparei com o Chesterton numa primeira ocasião, assim, que eu tinha uma leitura mais voltada para a filosofia analítica e não gostei, né? Inicialmente, assim, fiquei tentando caçar os argumentos. Depois de adquirir aí uma bagagem literária, né? Até de literatura mesmo, e outras coisas assim, e me voltar para esses temas existenciais, até políticos, né? E éticos, morais de uma maneira geral. E aí eu fui reler, né? E me apaixonei. Falei, puxa, né? Esse cara é sensacional. E então, assim, eu tenho pesquisado bastante Chesterton. Eu fui para a página justamente nesse sentido. Eu havia escrito um artigo sobre filosofia histórica, filosofia da história de Chesterton. E o Frankl leu, né? E aí ele falou, poxa, escreve um livro, né? E eu estava assim no final da minha dissertação. E aí eu falei, poxa, né? Mas um livro? Ele falou, não, escreve um livro sobre isso aí e tal. Eu falei, pô, eu tenho um material aí. E aí escrevi esse livro, a gente está lançando, né? Daqui uns dias. Que seria Filosofia Política de J.K. Chesterton, né? Eu intitulei ele Por um Mundo Melhor, a Filosofia Política de J.K. Chesterton. Não é nenhuma comparação ou crítica ou provocação ao Ratzel, por exemplo, né, do livro novo que ele lançou. Não sei se você tem conhecimento lá, que é a minha contribuição para tornar o mundo ainda pior, né? Então não é uma disputa, nem com aquele antigo do Pondé, né, acho que de 2007, que é Contra o Mundo Melhor, né? Luiz Felipe Pondé. Isso aí foi quando o Pondé começou a ficar mais ensaios populares, né, a partir desse livro aí. Mas né, nenhuma provocação esses dois aí, mas é realmente o que me parece a essência da filosofia política do Chesterton, né, conservadora e cristã, né, a defesa que eu fui colocar ali. Então, aumentei a minha pesquisa em Chesterton, né. Eu tenho ainda, na minha dissertação, eu pego esse aspecto mais existencial dele, então vou usar bastante hereges, homem eterno, ortodoxia, principalmente, né? E já nesse outro trabalho é mais a filosofia política dele, mas assim, Chesterton como todo grande colosso, né, do pensamento, é um gigante que você pode abordar com vários prismas, né? Ele de fato, ele disserta sobre assuntos vastos, ele disserta sobre cores. Se você parar para pensar, você pode juntar vários artigos de cores e pensar em especulações sobre significado, sentimento, estética das cores. Você fala, o que é isso, né? Que esse cara fala de tudo mesmo, assim, né? Mas é isso. Eu acho as coisas aqui meio que me apresentando meu contato com o Chesterton aí, talvez antecipando né, das coisas. Não, tranquilo. Mas assim, eu acho que você falou uma coisa que se assemelha muito comigo, que é o quê? A primeira vez que eu li Chesterton, eu fiquei embasbacado, assim. Eu falei, que tamanha mente, né, assim, de um homem, assim, que, sem contar que foi um dos maiores convertidos do século XX também, né? E começou com um pensamento ateu e depois, né, foi se convertendo, enfim. E aí o que acontece? Eu me apaixonei justamente, talvez nós, né, a gente se apaixona por Chesterton pela, talvez assim, a característica dele, né, de ao mesmo tempo ser tão paradoxal, né, digamos assim.
Ele traz realidades, às vezes, difíceis da gente engolir de maneira engraçada e leve, né? E isso, assim, é uma coisa fenomenal, né? Eu acho, assim, uma das coisas que ele faz de forma fantástica... só um minutinho. Uma das coisas que ele faz de forma fantástica é... Tem um capítulo, né? Eu não lembro se era no Daily News ou no London Illustrated News. Eu acho que é no The London, né? Cadê? Eu tô de mudança também, cara, e meus livros, assim, tá tudo fora do lugar. Eu ia pegar aqui mais... É normal. Né? É normal, às vezes, não achar um livro, a gente às vezes está procurando e falando... Não vou... bem organizado, assim, com esquema, sabe? Onde eu penso sobre pauta. Mas agora que eu fui escolher, assim, livros para levar, e aí... Mas, enfim, não, tranquilo. Digressões, lembrei. Lá Digressões tem um capítulo que ele fala sobre os intelectuais e os poetas, né? Ele fala, tem 3 tipos de pessoas, né? A pessoa comum, intelectual, o poeta. E o poeta, ele seria o quê? Você pensa assim, pô, intelectuais, então o Chesterton é contra os intelectuais? Os intelectuais, ele fala assim, ó, o intelectual é o sabichão, metido a sabichão, e que ele é contra tudo o que o povo acredita, ou seja, ele é contra todo o bom senso, e mesmo assim ele é aclamado pelo povo, né? Apesar dele odiar o povo. Já o poeta, ele é a favor do que o povo pensa, né? O intelectual é uma maldição para a família e para a humanidade. Ele fala, o poeta é uma maldição só para a família, para a humanidade ele é excelente. Aí, mas o poeta, ele defende aquilo que o povo acredita, só que ele mostra isso de uma maneira mais elevada, né? Então ele confirma as crenças do senso comum de uma maneira muito mais rica. Ele a defende, por exemplo, dos intelectuais, né? Embora ele fale que normalmente o poeta não é tão apreciado pelo povo. Só que poeta ali é elástico, né? Ele não está falando de um cara que escreve sonetos, né? Decassílabos. Não. O poeta ali é o intelectual, e também não é necessariamente um romântico, né? Mas é o intelectual como ele. Você quer saber assim, quem é o poeta para o Chesterton? É ele. Apesar de ele falar assim, eu sou só um cara comum ali, eu achei um excesso de humildade, né? Ele é o poeta. Ele é o cara defendendo o senso comum, ou seja, essa realidade, né? Então ele dá uma profundidade para a realidade, algo tangível, algo acessível a nós, e que a gente nunca parou para pensar, e defende as posições que a gente naturalmente defende, né? Só que elas vêm sendo atacadas constantemente pelos intelectuais desde sempre, praticamente, né? E você tem o intelectual a favor do povo e o intelectual contra o povo. O intelectual do povo, o povo que não é intelecto, não é metido a besta, né? Assim, ele se atém a algum quinhão de real, pelo menos, né? Enquanto o intelectual ele quer ser diferentão, ele não quer ser mais um, né? Ele não quer ser da ralé, ele detesta ser daquele tipo de povo. Então ele quer negar ao povo. A intenção deles de se destacar ali destacar no sentido de se evadir do povo, é negar aquilo que o povo acredita, e aí ele nega o próprio bom senso, né? Então, eu estou pegando esse gancho pelo aspecto que você falou dele, ele reforça a realidade, ele tem um quê de dar um upgrade, né, na nossa perspectiva da realidade, e eu acho que ele faz isso como poeta, né, nesse sentido aí. E tem uma coisa de muito verdade na sabedoria, digamos, sabedoria popular, né? Que eu a entendo dessa forma, né? Talvez o intelectual, por, digamos assim, ser um senso tão comum, né? Uma sabedoria tão comum, ele talvez rejeita porque é o pensamento comum mesmo, né? Ele quer se destacar, né? De uma certa forma, que ele acaba rejeitando, né? Por ser um conhecimento popular que traz tanta verdade, né? Às vezes o conhecimento popular, uma coisa assim, às vezes tão simples, e traz tanta verdade para a nossa vida, né? E o Chesterton, ele faz isso de maneira maestral, né? Ele consegue dar essa invertida, esse 360, assim, que realmente a gente fica encantado. Quem não leu ainda, leia um Chesterton, né? Mas, ô Lúcio... Posso fazer um comentário ainda em cima dessa questão? Pode fazer, pode falar.
Eu acredito assim que, em grande medida, é vaidade do intelectual, né? Essa era a palavra que eu estava buscando, é uma vaidade de querer ser diferente do povão, né? Mas, assim, existe, de fato, quando a gente começa a se aventurar, né, no mundo das letras, das ideias, a gente vai pegando umas ideias, assim, algumas que são muito etéreas mesmo, né? Muito elevadas, assim, e parece algo realmente muito inacessível do homem comum, né, não filósofo e assim por diante. Entretanto, aqui há um engano, assim, porque existe um aspecto, por exemplo, do senso comum que o Chesterton seria contra, e é contra também, né? Ele não acredita, assim, que... E é interessante entender, essa questão do senso comum do Chesterton é muito delicada, né, enquanto uma perspectiva filosófica. Não é assim, tudo que as pessoas dizem é senso comum e, portanto, é verdade, é isso que a gente tem que defender. Não é assim. Ele sabe, por exemplo, que o povo tem o costume de ser enredado, né, pelos demagogos e tudo mais. Ele fala, não raro as pessoas tomam decisões, como pessoas em geral tomam decisões muito ruins, né? Inclusive tratando de política e tal. Isso, por sua vez, isso que é interessante, isso, por sua vez, não destrona o senso comum. O fato de um grupo ser enganado e assim por diante tal, não destrona o senso comum. Então, como? Né? A gente tem que se perguntar. Você não vai achar, isso aí também está na live de digressões, você não vai achar, você tem que caçar em outros lugares, assim, para você entender de onde ele está tirando essa noção de senso comum, né? De convicções que são compartilhadas não pelo povo, mas pela humanidade, e são convicções que a gente vê assim, por um lado, essenciais, e por outro lado, também bastante práticas, né? Por um lado, essenciais no sentido de convicções essenciais compartilhadas pela humanidade. Então, você não vai ver o pessoal questionando isso aqui em outros momentos, e mesmo que você tenha, por exemplo, um questionamento, de repente, filosófico, né? Um exemplo clássico que seria o próprio Hume questionando a causalidade, né? Ou a realidade do mundo externo. Então, é uma possibilidade aí, né, de a gente entender. E aqui, quando a gente vai defender o bom senso do Chesterton, eu tenho a impressão que é muito parecido com o pensamento do Thomas Reid. Não sei se você conhece, que ele vai defender justamente o bom senso contra o Hume, né? E justamente para falar nesse sentido. Assim. Então, é uma conexão muito interessante, né? E, por outro lado, existe ainda uma sabedoria que é carregada, cristalizada nos ditos populares, com os quais o Chesterton lida direto. Então, direto ele faz uma reflexão filosófica em cima de um dito popular. Por quê? O dito popular, se for uma coisa estúpida, quando a coisa vai passando por muita gente, alguém rejeita rapidamente, várias pessoas percebem, né? Porque, por mais que as pessoas sejam simples, quando muitas pessoas pensam juntas, você tem uma possibilidade muito grande delas... Opa, isso aí é burrice, isso aí é estupidez. Então, enganou um ou outro ali, um grupo mais rapidinho. E se não for ainda numa era, numa determinada geração, na outra eles descartam, né? Então, quando o dito popular ele vai se cristalizando numa tradição, numa cultura, ele já passou por esse aval de humanidade, de um povo, né? E aí, então, ele carrega muita sabedoria. O Chesterton, ele é magistral para falar sobre isso. Eu já pensei em escrever alguma coisa sobre isso, daqueles ditos populares que a gente conhece aqui no Brasil, né? Tipo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Sim. E ele faz bastante isso, né? E é muito interessante de revelar a sabedoria que é carregada no povo, né? Justamente. Não é no particular, mas no povo. E aí sim você tem um contato mais próximo aí da noção dele de senso comum, né? E esse, por exemplo, esse ditado aí que você falou aí, popular, e água mole e pedra dura, eu já vi num colégio que eu estudei, tinha um ar-condicionado que ele estava lá, já tinha uns 20 anos, e caindo uma gotinha, onde a gotinha caía tinha um buraco enorme. Mas aí, o que acontece é o seguinte, digamos assim, a sabedoria, o senso comum, né, não pertence também ao povão, né? Não significa que um senso comum o povo, digamos assim, que é detentor desse senso, né? É porque, realmente, assim, para a gente perceber as coisas, a gente tem que olhar de uma maneira simples, né? E ele faz isso, né, de forma excelentíssima, né? Mas, ô Lúcio, você que conhece muito mais Chesterton do que eu,
entende muito mais, já fez muito mais trabalhos. Fala pra gente aí um pouquinho, assim, da vida mesmo em si. O que você acha, assim, de mais interessante na vida de Chesterton, a vida na obra dele, de repente, assim, dando até dicas aí para o pessoal ler, assim, porque eu comecei a ler Chesterton por O Homem Eterno, já fui pegar no Homem Eterno e fui lendo, e aí depois que eu fui ler relatos dos jornais que ele escrevia, né, e depois eu peguei os outros, que acaba sendo mais fácil, né, porque, assim, ele também alguns livros dele é um pouco complicado, né, da pessoa entender, tem que ler e reler várias vezes para você entender, né? Porque realmente ele tem a mente dele voa muito longe, né? Mas ele traz de novo, né? Ela vai, mas ele consegue trazer de novo a pessoa. Mas fala aí. Algumas vezes, pegando um gancho a partir do seu último comentário, algumas vezes o Chesterton gosta muito de deixar reticências. Então ele está falando assim, ele nem completa. Vai lá, você entenda aí o que eu quis dizer, né? E justamente, algumas vezes é muito sugestivo, assim, você fala, pô, Chesterton, completa aqui, você queria dizer isso, aquilo. E aí você tem que acabar completando isso aí, recorrendo a outros textos que ele dissertou mais sobre a coisa, né? Mas muitas vezes ele vai deixar a coisa suspensa. Ele para, né? Ele fala um negócio lá assim, aí ele para assim, você fica esperando. Então ele fala, não vou fazer esse trabalho aí para você, né, e tal. Mas assim, vamos lá, Chesterton, né? Aqui, duas questões. Aspectos relevantes da biografia do Chesterton, né? Talvez assim, uma direção, orientação de introdução à leitura de Chesterton, né? Seria esses dois tópicos mesmo? Sim, sim. Pode discorrer à vontade. A biografia do Chesterton é bastante difícil, né? Eu não sei se você viu na live no Brasil Paralelo. Eu comecei a assistir. E aí, quando eu tava falando um pouquinho, pô, eu nem cheguei no casamento, assim, a gente já teve que pular e tal. Então, acabou o horário. Eu gosto muito dessa parte histórica e biográfica, principalmente a questão de autobiografia intelectual, quando você mapeia os passos e processos da evolução intelectual de um autor, né, que é uma questão metodológica importante para você entender bem onde ele chegou aqui, como é que ele chegou ali e assim por diante, né? Mas, assim, o que eu acho que é interessante a gente mencionar assim, rapidamente para o pessoal ter uma noção. Chesterton, ele vai nascer no final do século XIX. E o final do século XIX, então, assim, ele vai se tornar um jovem adulto no início do século XX. Então, ele está exatamente no momento de colher o século XX em sua inteireza, né? Ou pelo menos o início ali dele. Então, assim, o começo do século XX e toda aquela movimentação filosófica do século XX, o Chesterton está vivaço ali, né? Ele está super no momento de dialogar. Desenvolvendo, né? E não só desenvolvendo, né? Oi? Desenvolvendo, né? Ele está desenvolvendo no ápice. Momento, assim, beleza. Você vai ler quem é a galera do momento, né? Você está ali com seus 18 anos, 16 anos, no caso ele com 16 anos. Não, ele já estava com 26, né, no caso. Aí você tá, beleza, quem é o pessoal do momento, né? Quem é que tá da crise, quem todo mundo tá lendo aí, né? Aí, bom, você tem momentos talvez mais pobres, né? Como o nosso, se você pegasse no Brasil, talvez falar, e aí, o que tá rolando? Né? A galera fala, não, toma aqui um Karnal, né? Toma aqui um Cortella. Aí, toma um né? Aí ele tem uns outros caras e tal. Por outro lado, em vários aspectos tão ruins quanto esses, né? Mas, então, penso o seguinte, o começo que eu acho que a gente tem que destacar é que o Chesterton, desde muito novo, ali adolescente, ele elabora, ele monta um clube de leitura, de debates críticos de literatura e assim por diante. E esse período é um período que o Chesterton adquire muita bagagem cultural, né? Inclusive, não sei se você viu o primeiro episódio no documentário do Brasil Paralelo, quem está vendo a gente aí, mas eu acho que faltou reforçar esse aspecto. E aí não é uma crítica, assim, porque, cara, você tem um documentário, você tem um espaço, né? E você tem que selecionar as coisas. Muito grande, né? Então não tem como, né? É impossível alguém fazer, a não ser que faça um documentário de 10 horas só sobre a biografia do Chesterton, aí sim vai estar bem completo, né? Então, assim, eles mostram detalhes muito interessantes, alguns que eu nem conhecia ali e tal. Então, eu achei magnífico, assim. O primeiro episódio está muito bom mesmo.
A gente está no segundo, eu e minha esposa aqui, então eu não posso dar opinião dos outros ainda, né? Mas o primeiro que a gente parou, eu parava, discutia com ela, explicava e tal. Então faltou o negócio seguinte: quando eles vão falar sobre a formação do imaginário, do Chester formando o imaginário, tem que reforçar o seguinte: isso aconteceu porque ele teve contato com a literatura, e um contato enorme. É incrível, assim, quando eu descubro um autor oitocentista, né? Falo, nossa, esse autor aqui, tudo mais e tal. Aí, de repente, eu vou olhar e falei, peraí, eu acho que o Chester mencionou ele. Aí eu olho, pô, o Chester que mencionou, o cara leu. O que tivesse de literatura, parece assim, pelo menos do Renascimento até a época dele, ele leu literatura, tá? Eu estou falando necessariamente dos filósofos, mas aqui de romances e poemas. Então, ele tem uma bagagem de literatura muito grande. Quem conhece o trabalho do professor Olavo vai reconhecer aqui uma semelhança, né? Que, olha, primeiro você tem que formar muito bem uma imaginação moral, você tem que ter um domínio da linguagem e das suas nuances, né? Para você dominar a linguagem filosófica. Então, o Chesterton tem isso aí. O Chesterton, né, foi ali, vou falar assim, um Olavi, Savant, La Lettre, para a galera ficar muito, né, brava e tal. Mas, esse aspecto aí é uma semelhança muito grande, né? A orientação do Olavo com a própria vivência do Chesterton. Não que ele tenha feito isso programado, tá? Mas o interesse dele, a genialidade dele somada ao interesse, fez com que ele adquirisse uma bagagem literária muito grande. Isso aí vai dar uma influência, vai causar uma influência até mesmo no estilo, na forma com que ele consegue colocar as palavras, né? A habilidade retórica do Chesterton, a habilidade estilística e tudo mais e tal, está intimamente vinculada a essa bagagem literária. E isso é importante. Então, assim, ele termina essa bagagem literária, ele vai começar a escrever artigos semanais, né? Ele está ali de mãos dadas com o socialismo fabiano, com os socialistas fabianos, como um comunista, né? E ele tá... Aí a gente também vai dar aqui a razão ao Reagan, né? Falando, pô, se você antes dos 30 anos não foi comunista, você não tem coração, né? Depois dos 30 você não pode. Você não tem cérebro, né? Então, Chesterton aí muito arrisca a coisa. Embora eu quero que meus filhos nunca sejam assim comunistas, na verdade. Não precisa, mas assim, mas eu acho... é difícil, né? Difícil. E eu acho que o próprio Olavo de Carvalho falou assim, você só consegue, por exemplo, criticar o comunismo se você já leu mesmo, se você quis conhecer o outro lado, um exemplo, né? Porque você não pode falar de uma coisa que você não conhece, né? Como é que eu vou criticar se eu não conheço? Infelizmente, hoje o que a gente vê muito é isso, né? Pessoas que não conhecem e ficam ou reproduzindo pensamentos ou criticando, né? Mas uma coisa que você falou e o próprio... Oi? De ambos os lados, né? De passagem. Ambos os lados, justamente. O próprio Viktor Frankl você falando que o Chesterton ele se baseava em literatura, leu muita literatura, o próprio Viktor Frankl fala que ele subiu nos ombros de gigantes, né? Ele estava nos ombros de gigantes, né? Significa que tem esse embasamento todo antes, né? Literário, né? Que é muito importante, né? Essa frase do subiu no ombro dos gigantes, ela originalmente foi colocada pelo Newton, né? Me disseram que o contexto não era exatamente o que a gente dá, mas depois ela se tornou muito útil para a gente, né? Então, várias pessoas vão reproduzir ela e é justamente essa aí. E esse aí é um outro aspecto que a gente pode tocar, que é o valor da tradição e como que o Chesterton defende justamente esse valor da tradição aí, que olha, quer chegar mais longe, suba em ombro de gigantes, né? Aí sim você consegue ver mais longe. Mas você ia comentar alguma outra direção, se não me falha a memória. Não, é porque justamente nessa linha que você está falando aí, você começou a falar da obra dele aí, de conhecer, né, o outro lado, de conhecer o outro lado, né, da moeda, digamos assim. Né? É importante a gente ler coisas também que às vezes não vai ser tão agradável aos seus ouvidos, né? Mas para fazer esse movimento, né? Esse é um trabalho que muitas vezes ele é enriquecedor. Tem um texto, né, aqui fazendo um breve parênteses, ou uma nota de rodapé, tem um texto do Agostinho chamado Da Verdadeira Religião.
E aí ele fala assim que as heresias, elas tiveram um papel importante da providência de Deus, porque elas como que incitaram a igreja a aperfeiçoar a sua compreensão da fé, né? Então, quando alguém ali fala uma besteira, muitas vezes a igreja não tinha ali, peraí, né? Como é que a gente responde isso aqui? Isso aqui parece, obviamente, contrário à nossa crença. Mas então, o que é exatamente? Aí a gente precisa estabelecer direitinho e fazer a defesa. Nesse processo, você aperfeiçoou sua própria crença. Então, tem que lidar, né, com os dois lados, assim. E muitas vezes, uma das formas evidentes de dizer que alguém lidou com um lado é quando ela abraçou, de fato, o outro lado, né? Não é necessário, você pode muito bem ter uma compreensão real da outra perspectiva e não se tornar aquilo para ter essa compreensão, né? Mas quando alguém se tornou, então você entende que a pessoa fez uma transição consciente, principalmente se tratando do intelectual, né? Muitas pessoas vão aí transição por outros motivos, mas quando há uma transição, você pensa, olha, a pessoa leu, né? Ela pelo menos teve uma interação, não tem como você falar, você não sabia nada, o que era sobre isso aí, por isso que você deixou de ser... Fala, não, alguma coisa eu sabia, né? Pera lá, alguma coisa. Porque eu soube demais, né? Às vezes a gente, se tiver essa busca, né? Isso aí. Ou eu soube demais e, na verdade, muitas vezes é você que não sabe, né? Ó, eu tenho uns haters lá que provavelmente vão ver, né, na universidade. Eu tenho muitos haters na universidade. Mas acontecia assim, de muitas vezes, sinceramente, modéstia sendo colocada à parte aqui, eu tinha que explicar para o cara o que. Não, o Marx diz assim, ó, cara. Não, pô, você não entendeu o Gramsci diz assim, ó. Não, você leu o Horkheimer? Não leu. Diz assim e tal. E aí o cara, sei que tava agora deixa eu explicar por que eu acho errado, né? O pessoal fica, mas... Então, às vezes, você tem que... Você tinha que explicar o capital para eles. Isso, aí ele fala, não, peraí, né? Deixa eu explicar por que é isso aqui, por que ele tá falando. Aí o cara fala, mas eu não acredito assim. Fala, então tá, então não se diz marxista, fala o seu nome isso aí, né? Você fala X, mas Marx não é assim. Assim. Agora a gente pode debater os méritos da sua grande ideia aí, né? E normalmente, é claro, justamente. E tal, mas... Mas, enfim... Da sua utopia, né? Do seu sonho de criança, aí, seu mundo colorido. Mas vamos lá, Chester, então, né? Voltando aqui... Segue aí. Se envolveu com isso, tal, começou a escrever em jornais, escreveu numa editora pequenininha, depois ficou um ano pouquinho, foi para outra, e aí ele finalmente chega ao Daily News, né? Nesse momento ele já casou com a Frances ali, e aí ele está nesse processo, né? E aí ele se casa, começa a escrever no Daily News, vai ficar ali uns quase 10 anos, né? E que era já um jornal de circulação considerável. A fama dele já estava bastante sendo bastante olhada, né, visada pelos intelectuais da época. Então, você pensa, o Chester estava mais ou menos ali com a minha idade ali, e, pô, tá todo mundo falando, oh, esse cara, né? Então, ele faz alguns debates, né, com o Blatchford, ele faz um debate com um ateu da época bem famoso, né? Trocando esses textos, né? E aí ele tem a amizade dele com o Bernard Shaw, que é da mais alta relevância já aí. E acontece o seguinte, em 1905, né, ele vai lançar o Hereges. O que é o Hereges? O Hereges, ele é para nós, assim, quem leu, ele é parecido com um imbecil coletivo, né? Então ele pega, assim, os intelectuais da época dele e aí você tem várias pessoas importantes, alguns mundialmente famosos, outros nacionalmente famosos, né? Tem algumas figuras ali que a gente nem conhece direito, assim, mas quando você vai entender o contexto ali da Inglaterra, eram pessoas, pô, né, de bastante consideração. Mas alguns nomes, né? Rudyard Kipling, H.G. Wells, George Bernard Shaw, aí talvez figurando como as 3 figuras mais importantes. Então, ele faz o seguinte, o movimento que ele faz ali, ele anuncia ou ele explica o movimento filosófico na ortodoxia. E essa parte é importante da gente dar um destaque para a gente entender até esse processo de conversão dele. Ele faz o seguinte, olha, eu vou ser cético, né? Havia um desejo ali de ser herege, né? E de ser diferente, de
por exemplo, você pode encarar como uma negação do senso comum, o desejo ou anseio de heresia dele, que é bastante vaidoso, né, ali do jovem e tal. Sim. E ele vai tentar ser cético, mas ele fala que ele leva o ceticismo um passo além, mais a sério que o pessoal, né? Então, o ceticismo deles é até a página 2. Depois começa uma série de credulidades, assim, que não são levadas a bom termo, né? Assim por diante. Então, o Chesterton fala que ele vai nesse caminho aí da razão, né? E do ceticismo, mirando a heresia e alcança a ortodoxia, mas sem saber que era ortodoxia, né? Pensando assim, agora eu cheguei num lugar novo, né? E aí, quando ele põe a bandeira e de repente descobre que chegou no mesmo lugar, né? Os ventos levaram o barco para o mesmo lugar. Só a costa oposta, né? Então, assim, ele fala, poxa, cheguei... Aí, esse trabalho, esse papel do ceticismo é o hereges, tá? Assim, o herege cristaliza, ele é uma janela muito interessante para a gente ver que tipo de ceticismo que o Chesterton está aplicando ali. Então, um trabalho, por exemplo, se fosse ser feito hoje... né? Se eu tivesse terminado meu doutorado, eu sentaria para tentar fazer, né? Modéstia também, talvez, cara, bom ou não, julgaria. Mas era, por exemplo, hoje você escrevesse num livro assim, você pegasse, tomasse um Dramin e lesse assim, tudo do Cortella. Aí, tudo do Karnal. Toma outro Dramin, tudo do Karnal, tal, né? Bebe mais um pouco, coloca álcool do seu lado e vai engajar. Aí depois você escreve um artigo, né? Falando, olha, as ideias ruins de... aí você escreve uma coisa, por exemplo, poxa, Karnal e sua espiritualidade, fazendo aí o trocadilho clássico do Olavo de Carvalho, né? O padre Fábio de Mello, né? E sua aí você... Então, era mais ou menos isso. Ele pegou umas figuras bem conhecidas, né? É óbvio que a gente não tem, tirando o Olavo e o Paulo Freire, né? Você vê assim, a gente lançou Luz e Trevas ao Mundo, a gente não tem figura conhecida, assim, ou de tanta envergadura. Tem alguns nomes aí que acabaram dando fama fora, já falecidos, né? O Olavo talvez seja o último dessas figuras, assim, mas de grande proeminência, assim, eu acredito que os dois foram o que mais alcançaram, assim, no século XX e século XXI, né? Sim. Com certeza. Então, assim, mas do resto não. Então, por isso que se a gente escrevesse um texto desse, ele seria bem localizado, né? Quem que vai ler um negócio desse? Pô, só brasileiro, né? Ninguém lá na Europa tá querendo saber o que a Márcia Tiburi pensa, né? E seria ótimo se nós também não, mas, enfim, ela tá lá, aí tem gente dando ouvido. Então, ele faz esse trabalho no herege. E aí, um dos caras, né, que ele mira ali, que não é tão conhecido, que é o J. Street, né? O cara chama Rua, né? O sobrenome do cara. E o Street fala assim, eu não vou ter que responder esse ataque cético aí do Chesterton enquanto ele não mostrar o que ele acredita, né? Porque é fácil só apontar defeitos assim e se esquivar de colocar suas próprias ideias. Aí o Chesterton falou, poxa, esse cara vai fazer um desafio para alguém tagarela como eu, né? Vamos escrever então. Aí o Ortodoxia. E ali você vê a transição. Porque no Hereges já há uma simpatia muito grande com a fé cristã, mas é no Ortodoxia que ela é finalmente anunciada, né? Então, para quem for acompanhar pelos livros, assim, essa é uma sequência bem interessante de ser feita. Dali para frente, o Chesterton, como um cara de opinião semanal, né? Ele seria tipo quem ali? Ele seria tipo o Constantino, por exemplo, ou o Fiuza, né? Dando opiniões semanais aí e tal. E aí acaba que esses artigos vão sendo juntados e se tornando livros, né? Então ele vai fazendo isso aí, ele acaba também se envolvendo ali com muitos temas políticos da época e tal. Agora, o contexto filosófico, quem é os inimigos do Chesterton, né? Pode seguir nessa linha? Pode, com certeza. Eu falei lá no... Assim, só antes de você continuar, eu assisti uma vez no YouTube, eu nem sei se tem algum material escrito a respeito disso, que é como se fosse um debate de Chesterton e Nietzsche. E é muito interessante, não sei se você já assistiu, mas assim, contrapõe pensamentos, né? E hoje em dia é muito utilizado, né? Parece que é muito, digamos assim, propício para a atualidade. Por exemplo, você citar Sartre, Nietzsche mesmo. Pega bem, né? Sabe? Pega bem, é legal. É igual você mesmo citou aí, Karnal. É engraçado ser o Karnal, parece que
para a atualidade, é legalzinho, né? Você seguir a onda, assim, sabe? Parece que ele é o, digamos, filósofo do momento, né? A galera tá tudo indo aí nos livros e comprando e lendo. Aí agora, igual você falou, deixa eu só concluir aqui, quando você falou que o Chester em Hereges ele faz esse movimento, porque assim, a gente fica buscando algo que realmente traz luz para os nossos anseios, né? E aí, quando você pega e lê o Chesterton, por exemplo, é uma coisa que traz uma resposta que a gente mesmo busca, né? Que é uma resposta que traz tranquilidade para a gente. Quando outros pensadores, outros filósofos que esses da atualidade pensam, deixa a gente ainda querendo mais, assim, parece que ainda não chega, assim, não traz uma tranquilidade da alma, né? Cara, pode seguir aí. Desculpa, eu te cortei. Pode seguir. Que você colocou, eu vou me deter e não seguir, porque assim, essa é a minha dissertação, sabe? Então, eu escrevi 400 laudas sobre isso aí. Então, isso aí é nossa, assim que se eu falar, eu vou... Mas, não, fica à vontade. Foi só um adendo mesmo aqui que eu quis fazer enquanto você falava aí, mas vamos voltar lá. Assim, se eu tentasse, e eu tenho muito receio sempre de fazer isso, mas se eu tentar colocar isso aí em poucas palavras, eu diria assim que a gente encontra essa satisfação, vamos colocar assim, de uma certa maneira, no Chesterton, porque as coisas que ele fala atendem à demanda visceral, atendem à demanda mais profunda da alma, que é o anseio por Deus e as coisas da realidade segundo Deus, né? Então, justamente aí que o Chesterton atende a alma, é aquilo que a alma estava buscando, é ele como ponte para Deus, né? Então, porque esse é o anseio, e é isso aí que explica, por exemplo, a insatisfação desses outros autores, né? Do Sartre, do Nietzsche, as soluções que eles fazem. Cara, o Chesterton, eu quero escrever sobre isso ainda. Principalmente eu quero escrever sobre Chesterton e Nietzsche, porque a resposta que o Chesterton dá ao Nietzsche é sensacional, mas é de uma finesse filosófica, né? E a galera não percebe. Por exemplo, quando ele vai caçoar o conceito tosco de coragem dele, o Chesterton faz uma provocação muito simples aqui no Ortodoxia, ali no Momento, e se você não tiver a par do que o Nietzsche diz, você vai passar em branco, tá? Como passou batido. Você vai falar assim, o que ele está falando aqui, né? E tem outras ocasiões assim que ele vai mencionando, você não vai perceber, ele fala, às vezes ele menciona assim, só um certo filósofo alemão aí, né? E aí você fica, poxa, né? O que ele está falando e tal? Ele está falando do Nietzsche. E ele tá com pegadas assim, fenomenais na filosofia do cara e a gente, nem vê, né? Então ele é genial, assim, mas, Nietzsche e essa galera toda. O Nietzsche eu acho, o arqui-inimigo ali clássico dele, principalmente nas figuras do Jared Bernard Shaw e do A.J. Wells, né? Que ele considera ali como os embaixadores do Nietzscheanismo na Inglaterra. Embora o Nietzscheanismo tenha, mesmo que assim, espraiado na cultura, mesmo que as pessoas não saibam Nietzsche ali, mas e claro, tem Nietzscheanos que tentam dar uma interpretação mais romântica ali do Nietzsche, né? Mas o Nietzsche cru, né? O Nietzsche cruzão, assim, ele, principalmente o Nietzsche, né, mais velho, um terceiro ou segundo Nietzsche, dependendo das classificações que os caras fizerem, né? O Nietzsche, ele tem uma crueza que ensejou, pelo menos ensejou, se não for uma inspiração direta, mas ele ensejou pensamentos muito negativos. E antes da gente falar sobre nazismo, seria eugenia. Então, a eugenia, ele era o grande inimigo nacional da eugenia. Tá? E os médicos, para quem não sabe, eugenia, né? Era o seguinte, basicamente, é a ideia de que uma forma de controlar a humanidade, né, que há pessoas... Ali você tinha as ideias lá de Lombroso, né, aquelas ideias mais malucas de ideologia do genótipo, ou do fenótipo, né, melhor dizendo, do criminoso. Então vai começando a surgir essas ideias malucas. E a eugenia surge como uma ideia assim, essa ideia de vamos criar uma nova humanidade, uma raça pura. Nova raça, né? Uma nova raça. Faz isso? Controlando a natalidade. Então, como que você fala? Vamos escolher
os relacionamentos que vão produzir a melhor prole, tá? Aí, Justamente. beleza, como que faz isso? Como que a gente escolhe isso, né? E tal. Aí eles não, pode deixar, deixa que o governo sabe, deixa que os nossos técnicos sabem. E aí eles iam escolher, ou melhor, eles iam ter o poder de veto de casamentos. Então, se eles achassem, por exemplo, assim, pintou na cabeça lá de vamos supor, um ministro do STF aí, pensa assim, se isso aí pegasse no Brasil, que você tá lá apaixonado pela sua a namorada lá, ou a mulher que você tá pleiteando e se casar. Se o ministro falar assim, eu acho que, pensando aqui na nossa ciência, não vai dar uma boa prole, você tá proibido. Saca? Olha que loucura, né? Aí eles falam assim, não, um louco, né? Uma pessoa, talvez assim, a gente falaria, tudo bem, essa pessoa pode, né, gerar outra pessoa nessa situação. O problema é que quem definiu que era loucura eram eles também. E aí eles definiam segundo critérios que a gente não reconhece como loucura. Ele fala, pô, o cara pode falar das origens, por exemplo, físicas, né, bioquímicas da loucura. Mas ele não pode definir para mim o que é loucura, porque a gente já tem acesso ao que é ser um ser racional. O ser louco é o ser que é diferente disso aqui. Se ele pegar e falar, não, na verdade, o louco é aquele outro, na verdade, aí você vai falar, pera aí, né, peraí que vocês vão prender todo mundo, né? O alienista do Simão Marte. Mas é mais ou menos a ideia de que, tipo assim, a pessoa defendendo o aborto, mas peraí, você já nasceu, ué. Exato, aí é então, fácil, né? Então é muito fácil, né, para você falar, né, defender o aborto. Inclusive, há uma linha de pesquisa interessante, eu só sugiro ela porque eu não a segui, né? Mas fazendo isso, a minha esposa, ela tem mais conhecimento, contato com esse pessoal, assim. Mas esse pessoal eugenista da primeira década do século XX, né, a quem o Chester está enfrentando, primeira e segunda década, esse pessoal, eles têm um contato, é o pessoal, assim, parece de uma linha direta com Sanger, e todo esse pessoal que vem depois, assim, as feministas, né, o pessoal abortista, e todas essas coisas, assim, eles têm princípios muito parecidos, né? Então o Chester está na contramão disso aí. O Chester está na contramão de um crescente socialismo fabiano, um marxismo revolucionário, negador da realidade, da cultura. E os seus braços, por exemplo, na primeira onda do feminismo, né? O Chesterton é uma pedra no sapato das feministas inglesas no começo do século XX. É aquele cara chato que eu tenho certeza que quando o Chesterton morreu, elas fizeram uma festa diabólica ali. Poxa, até que enfim, que cara chato, né? Então, o Chesterton com certeza fez muita gente repensar as coisas aí sobre eugenia, repensar essas ideias, né, malucas aí que estavam vigorando e vigentes na época, né? E isso ele vai fazendo nos jornais, né? A gente tem que lembrar que o The Illustrated London News, primeiro jornal ilustrado do mundo e tal, você tinha figuras gigantescas, né? Você tinha o Conan Doyle, então, né? Não é qualquer um, Agatha Christie, puxa, você tinha muita gente grande, né? Você estava lá com Stevenson, então você tinha pessoas que o Chesterton lia, né? E admiravam na sua juventude. Então, era um lugar só de gente grande, tá? Então, você pensa assim, só um lugar de um reconhecimento. E isso deu uma plataforma de reconhecimento público muito grande para o Chesterton. Então, a genialidade dele ia sendo cada vez mais conhecida, a ponto dele começar a ser desafiado pelos grandes intelectuais. Desafiado a debates públicos, né? Então, tem figuras que a gente, às vezes, não conhece muito bem aqui no Brasil, né? Mas é muito conhecido nos Estados Unidos, na Inglaterra, como Clarence Darrow. Porra, foi mal, falei palavrão aqui. O cara é sensacional, assim, o cara tem uma retórica muito boa, era sensacional não nas ideias, porque o cara é horrível nas ideias, mas o cara assim, aquela né, postura e sabia conversar. Capacidade, né? Boa, principalmente nesses debates sobre darwinismo, a época e tal. Então era o cara cientificistão ali da época, o Chesterton dá um cacete nele. Esse debate eu já procurei assim, infinitamente, não acha. Você acha só o pessoal comentando da época e todo mundo, inclusive os próprios estudiosos do Darrow falando, pô, o Chesterton foi melhor, né? Essa é uma noite para se esquecer, né? Então, assim, o Chesterton, ele ia para aqueles debates, tem uma como se fosse uma encenação desse debate no YouTube, tá? Mas é claro que não sabe se foram aquelas palavras, né? Alguém de memória tentou falar, falou assim.
conta só um caso ou outro, mas a ver a genialidade do Chesterton expor a coisa mesmo é diferente, né? Então ele vai debater... Lembrando aí, igual você falou aí a questão do jornal, lembrando que era uma época que ainda não tinha televisão, né? Então, assim, o jornal era o local ali onde as pessoas, todo mundo ia ler. Então, assim, era onde mesmo, era a mídia da época, né? Onde as pessoas... É a grande mídia. Né, iam, a grande mídia, eram os jornais, né? Mas pode seguir aí. Mas tem um outro, e isso aqui, você acabou me lembrando outro detalhe, assim, eu vou falar um pouco mais sobre as figuras com quem ele debate, né? Eu acho que muita gente conhece, mas pode ser que tem gente que não conheça. Mas um detalhe que faltou, né, que por alguma ocasião talvez eles não colocaram, que é importante na biografia do Chesterton ali no final da vida dele, é que a gente conhece o C.S. Lewis. O C.S. Lewis ganhou uma fama enorme muito por causa do rádio, né? Então ele foi dar como se fossem preleções no rádio. O Chesterton teve isso aí também. No final da vida dele, ele já era famoso, isso aí serviu ainda mais, porque aquela era a nova mídia, tá? Isso aí serviu ainda mais para cristalizar, assim, para enrijecer, tornar mais concreta assim, a fama do Chesterton na Inglaterra, tá? Então, aí da Inglaterra para o mundo, tá? Porque a gente tem que lembrar que até mesmo pessoas como Gramsci estava lendo Chesterton, né? O quê? O Gramsci estava lendo Chesterton. Então o trem chegou lá na Itália, lá de alguma maneira, né? Então, o Chesterton, ele vai ficando muito famoso e vai ganhando cada vez mais fama. Depois ele vira aquela figura, aquele cara que era best-seller ali na Inglaterra, né? E ele vai dar palestras em outros lugares, né? Principalmente ali no Reino Unido. E ao final da vida dele ali, ele faz essas comunicações, né? Por 4 anos. Ele tem um último debate, eu traduzi esse debate, a gente vai lançar também. Esse debate com o Bertrand Russell. E ele, em 35, né, um ano antes ali dele morrer, e ele tem um debate também, ele tem vários debates, acho que ele tem 3 oficiais assim, públicos, tirando as próprias respostas em textos, então ele tem 3 debates públicos com o George Bernard Shaw, né? Eu estou traduzi, aliás, vai lançar junto esses 2, o Chesterton contra o Shaw também. Então ele vai debatendo com as figuras, e esse debate com as figuras, com essas figuras, é importante porque é o reconhecimento público da competência intelectual do Chesterton. Por quê? Você não vai debater com qualquer um, né? Por que o Bertrand Russell vai debater com o Zé Ruela lá, assim, falando, refutei... Quantos caras vão ter, né? Falando, refutei o Russell. Ele vai falar, vou debater com gente grande, vou debater com meus pares, né? Com meus colegas, mas... Então, Bertrand Russell, né? O próprio George Bernard Shaw, né? Então, essas outras figuras que foram debatendo com ele eram um reconhecimento ali de que se trata de uma grande figura. Todo mundo queria vencer e derrotar o Chesterton, tá? Então, isso aí já mostra a grandeza. O cara é um gigante. E aí, claro, infelizmente, muitas vezes um gigante adormecido. Apesar dele ter chegado no Brasil, por meio de outros autores, apesar do pessoal ter comentado com ele, você tem no Brasil até... Gilberto Freire, né, e Corsão, então várias pessoas assim falando sobre Chesterton, mas a gente teve um delay, né? Nós tivemos um delay no conhecimento do Chesterton e agora é o autor para florescer. Eu particularmente tive um interesse muito grande no Chesterton por causa do C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis falou, pô, esse cara aqui é o cara mais sensato da Inglaterra, né? E foi um dos movimentos divinos ali no xadrez que ele fala para a conversão dele, lendo O Homem Eterno. Eu falei, ué, tem que ver esse cara, né? Eu tenho que ler esse cara, então não é possível. Eu tenho que ler, né? Então, eu assim, eu também sou muito, eu gosto muito das obras de Tolkien, né? Da literatura de Tolkien. E Tolkien também leu Chesterton, né? Sim. Então, a galera toda, né, teve esse contato com a obra de Chesterton. Não sei se você conhece, né, um padre da Universidade de Brasília, da área de filosofia lá, o Scott Handel. Cara, eu fiquei assim, chocado quando eu descobri que esse cara estava na UNB. Na UNB. Eu falei, pô, mas e aí... que é isso? A UNB tá com tudo aí, velho, você tá louco. ele teve acesso à casa do Chesterton,
Nossa, ele fez um trabalho ele é um dos de grandes levantar a especialistas obra. do mundo. Tá aqui no Brasil. Tá aqui no Brasil, justamente. É, E eu tive a oportunidade de conhecer ele, a gente assistiu uma palestra com ele, então, assim, legal. tem esse acesso, né, aqui no Brasil também. E muitas obras, igual você mesmo está traduzindo, muitas obras ainda estão sendo traduzidas, né? E Cara, estão vindo para cá, né? Chesterton é um gigante, né? E aí ele escreveu muito, era um cara. Você pensa assim, você tem 30 anos, né, do cara escrevendo artigos semanais. Meu amigo, tem artigo para dar e vender. Normalmente foi a Dorothy, a secretária dele, que organizou, né, por temas. Eu te confesso que algumas seleções ficam meio. Eu não entendi muito bem a ligação. Ó. Eu tento, né, eu faço uma Aham. história. Eu acho que o vínculo é esse e tal. Mas alguns, assim, ficou meio que selecionado a esmo. Eu acho que assim, os que eu mais gostei, né? E não Isso, sei. Porque considerando todas as as coisas. Beleza, mas principais. foi dado isso aí porque tá falando de tudo, né? Não tem nenhum link assim, que amarra todas as coisas ali. Aham. Mas tem muita coisa, tem inclusive livros ainda, né? E o que eu acho interessante é Uhum. mostrar agora, que eu quero colocar para o pessoal, ver o Chesterton no front, né? Brigando com esses caras, ele no debate. Talvez o pessoal não sabe, pô, você não faz ideia de como o cara era genial, né? Então o cara debatia ali e ele batia forte mesmo assim. Ele chega pro Bertrand Russell, tá? Quem não conhece, o cara é simplesmente assim, um dos proeminentes da filosofia analítica, um cara um dos maiores lógicos, né? Um dos maiores lógicos assim do século XX. E aí ele Uhum. pega e caçou o Bertrand Russell, fala, pô, Bertrand Russell, o pessoal fala que você é um cara muito, muito lógico, muito cético. Maldade pessoal, você na verdade é um místico, né? Você fica com esse negócio de natureza e tudo mais, é a sua deusa. E aí que você fala, o cara tem. Quem tem coragem de falar, você tem que ter Não a é invertido. envergadura do chess para você ter coragem de falar com o Russell nesse sentido, né? Pelo menos fisicamente ele se garantia. Eu não sei quem aí dá uma procurada depois no Bertrand Russell, você vai ver que ele é um raquítico, né? E o Chesterton era um boi, né? Então, Franzininha, é. se o Russell achasse ruim e fosse para cima, ia ser péssimo para ele, né? Mas Péssima ideia, né? o Chesterton, ele tinha uma envergadura intelectual correspondente à sua envergadura corporal, né? Então, isso é Com bastante certeza. interessante. Ô Lúcio, agora, assim, não vamos, eu penso assim que, igual, você poderia trazer, digamos assim, Chesterton, ele foi, de fato, um profeta, né? Porque muita coisa que ele trouxe com a literatura dele acabou se cumprindo e a gente ainda está vendo muita coisa acontecendo hoje que ele já tinha batido de frente lá atrás, né? Uhum. Você consegue fazer uma análise assim da obra de Chess que a gente já teve, que você já teve contato, né, e que a gente já tem contato, com a atualidade, assim, com o que está acontecendo no mundo hoje, no Brasil mesmo hoje? Sim, eu não sei se você prefere que eu fale isso agora, porque faltou um pedaço da questão anterior, que era assim, uma Não, introdução à literatura dele, como é que você começa e assim por diante. Qual dos dois você prefere? não, então pode falar sobre a literatura e depois você Depois fala, falar não tem sobre a problema. atualidade dele. Eu te cortei, mas pode voltar lá, tá? Tá bom. Desculpa meu corte aí, Não, pode não, voltar lá. eu me estendi demais, fui fazer um parênteses ali, também me estendi bastante. Não, Bom, não tem problema. Chesterton, eu sempre falo isso aqui, e às vezes tem gente que acha que eu estou militando contra o incentivo à leitura do Chesterton. Não é. Então, tenta entender assim, eu vou falar de maneira bem clara. Eu acredito que o Chesterton é necessário, é um autor, um clássico, um pensador como um dos grandes, tá? Você pode colocar ele já nos grandes do pensamento ocidental. Uhum. E é justamente por isso que você tem que ler Chesterton e, ao mesmo tempo, acompanhar essa ressalva que eu vou dizer aqui, que é o seguinte: o Chesterton ele tem um negócio que é enganoso, tal como em Platão, tá? Ou tal como em Camus, por exemplo. O Chesterton ele escreve muito bem, é uma leitura prazerosa, gostosa. E isso pode fazer com que você
leia de maneira desatenta, como se você estivesse lendo um romance para se divertir, né? E isso é ruim, porque o Chesterton está argumentando. Então, quando você lê de maneira atenta, lembrando que se trata de um filósofo, tá? Acima de jornalistas, é um filósofo. Então, quer dizer que você tem que ter uma atenção redobrada, tem que parar para pensar. Filosofia não é ler de capa a capa, joga o livro para lá e sai. Então, você para e fala assim, por que ele quis dizer com isso aqui? Porque o filósofo quer dizer muita coisa com poucas palavras. Então, o Chesterton não é uma leitura recreativa, não é para passar o tempo. O Chesterton é para pensar, como todo grande filósofo. Platão, pega o Platão, você vai pegar os diálogos, é uma leitura muito gostosa. Parece que você está acompanhando um bate-boca qualquer ali, né? O cara aqui deu uma ferrada aqui no outro bem e tal. Pera, aqui é filosofia. Está disposto de uma forma literária, mas é filosofia. Você também não lê Camus, né? Por exemplo, como você estivesse lendo aí qualquer coisa, se estivesse lendo uma literatura qualquer, né? O Camus também é um filósofo, tudo ali é pensado, né? Então o Chesterton, mesmo nos textos de literatura, tem essa mesma intenção, porque o Chesterton também escreve em filosofia e em forma literária também, né? Em forma ensaística, enfim, o Chesterton tem uma profusão de textos aí, formas literárias também, né? E ele escreve literatura. Sim. E, então, o que eu quero dizer com essas coisas, eu falo isso na introdução do livro que eu escrevi agora, né, que a gente vai lançar. Eu quero dizer isso para que você tenha o melhor proveito de Chesterton. Isso quer dizer o seguinte, normalmente, um filósofo, você vai ler ali o livro que caiu na sua mão, o livro que você tem acesso, o livro que te mais chamou a atenção, o livro que alguém fez a melhor propaganda. Beleza, o filósofo, você tem que começar de algum lugar. E aí os especialistas, né, os estudiosos do filósofo, vão indicar posições diferentes, né? Alguns, dependendo do que você quer saber do cara, lê isso aqui, lê aquilo outro. E mesmo, às vezes, os especialistas vão discordar sobre onde começar a partir de tal assunto mesmo. Então, assim, como um filósofo, ele tem uma obra completa, né? Ele tem uma obra completa, ele tem uma evolução do pensamento, então isso é importante. E isso aí, para você ter uma leitura rica do cara, você tem que... Por isso que é importante que a gente sempre fala as datas, né? Você fala assim, esse aí é de 1905, esse aí é de 1910, esse é de 1922 e tal, porque você começa a entender o contexto no pensamento dele. Alguns filósofos variam tanto, né, de uma época para outra, que eles negam tudo que eles escreveram antes. Isso raramente, mas acontece, né? Alguns amadurecem, alguns falam disso. Você tem uma coisa genial, né, que eu acho que se tiver tempo, todo intelectual tem que fazer isso na sua vida, que é um livro de retratações, né? Então você chega ali, você tá mais, aí você fala assim, ó, pode ser que eu morra aqui, já a probabilidade já diz que eu vou morrer aqui. Então chegou lá com 60 anos, eu vou rever, ler meus livros e falar o que eu corrigiria, né? Então, isso é interessante. Mas, assim, o ponto é, você pega o Chesterton, lê um, e aí você lê outro, aí você vai lendo, aí você vai tendo contato com mais do pensamento, você vai descobrindo o pensamento do Chesterton. Isso vai fazer com que você tenha que revisitar aqueles primeiros que você leu. Porque agora você tem mais luzes para entender por que ele disse isso e aquilo, entender a importância de tal argumento que de repente passou batido. Então, sim, Chesterton é para ler como filósofo, para ler com atenção, para parar e refletir e para reler. Tá? Leia, beleza, tudo mais, anota, faz leitura analítica do Mortimer Adler, e não sei o quê, anota, pensa, tal, reza, ora, né, do jeito que você pensar aí e tal, e aí, depois disso, você fala assim, beleza, deixa eu voltar, né? E aí, o Mortimer Adler e o Charles Van Doren falam assim, tem uns livros que crescem com a gente, são os livros geniais. Então, quanto mais você adquire sabedoria, você olha para o livro e, de repente, você vê que ele era muito maior do que quando você leu ele, né? E o Chesterton é certamente um desses autores, tá? Essa foi a minha experiência particular. Li ele depois de adquirir mais bagagem, fiquei encantado e eu tenho certeza que se eu pegar ele daqui 5, 10 anos, 20 anos, eu vou falar, opa, isso aqui é genial, né? Então, gênios são assim, degustem Chesterton, leiam várias vezes, leiam com cuidado, mas
tem uma facilidade de um cara escrever muito gostoso. Não vai ser igual o Marx, que é terrível, além de você discordar de tudo, a leitura... Lê o Capital, principalmente, porque tem outras obras que ele vai até um pouquinho mais, sei lá, agradável assim, de ler. Mas Kant, por exemplo, né? Você vai falar, pô, o que esse cara tá falando aqui? E até o Aristóteles, tá? Se você pegar o órgão lá, primeiros analíticos, segundo analítico, você vai começar a ficar, pô, que é isso, né? Que... Agora o Chesterton escreve muito gostoso, é um jeito muito, muito delicioso de ler. Isso facilita quando você sabe que você está lendo um filósofo. É gostoso ler assim. Eu acho que isso é parte da fama dele. Tem um humor genial. Eu já dei risada demais. Eu estou lendo filosofia e o cara fala um negócio que você ri, assim, você fala, cara, que antes de colocar a coisa. E aí, cara, ele vai te encantar. Você vai ver que é um pensador, assim, exímio, um cara que você lamenta não ter começado a ter lido antes, né? Certo? Isso aí que você falou é muito verdade, porque, igual, se você for pegar, por exemplo, O Homem Eterno, um exemplo, e você for ler ele sem ter esse cuidado aí que você falou, você vai achar chato. Você vai, além de você não entender muita coisa, você não vai fazer ligação, você vai achar uma leitura sem graça, chata, né? Não sabe justamente, o cara tem que ler, né? Você fala, o que esse cara quer? O que ele quer explicar, onde ele quer chegar, né? Porque ele fala de muita coisa, ele fala de... É uma gama de assunto, né? Que ele consegue amarrar tudo ali, né? E é muito interessante. O Ortega y Gasset, né, ele falava assim que a filosofia não é assim, é A. Ela é, na verdade, assim, é A e não é B, né? Ou é A e não C, ou seja, você tem uma noção mais ampla quando você entende quais perguntas estão sendo respondidas, né? Ou até feitas. Então, se você não entende isso, às vezes o autor te parece assim, você fala, por que esse cara está falando disso? E vai passando despercebido. O que não é relevante, porque você não percebe a relevância, você passa. É aqueles parágrafos que, de repente, você nem lembra que estava lá. Né? Alguém fala, você fala, isso está no livro. Então, se você não entender isso... Mas é muito difícil você entender isso de primeira. Né? Principalmente se você não tiver o contexto cultural do autor, que é uma outra forma interessante. E aí, por exemplo, Nietzsche... Né? O anti-nietzscheanismo é importantíssimo. Se você ler Nietzsche, Chesterton vai ganhar cores ainda mais brilhantes. Tá? Você vai falar, opa, esse cara aqui, né? Então, são formas aí, são dicas, né? Mas tudo bem, eu não quero comprometer ninguém aí a sofrer uma leitura nietzschiana, assim, e tal. Chesterton, só leia com cuidado, leia com calma, não tenha pressa para terminar, né? Vá digerindo muito bem o livro, e aí acabou, vai lendo outros, de repente faça anotações e fala assim, peraí, o que é? O que ele quis dizer com isso, daquilo? Aí você volta, né? Nem que seja um capítulo aí, de repente, que você acha que um livro lançou mais luz sobre o outro, e assim por diante e tal, que isso aí vai fazer a sua leitura ficar muito mais rica, e você vai ter essa mesma apreensão e amor que nós temos assim pelo Chester. Vai falar, uau, né? Esse cara é um gênio. Bem que eles disseram, né? Bem que eles disseram. Não é só piada e frases de efeito, né? Porque a gente faz recortes, né? Vou fazer uns recortes aí das falas dele e tudo mais. Mas eu falei isso aí também lá na live do Brasil Paralelo. Ele não é um aforista, tá? Então ele não é um cara que só solta uma frase assim, pronto. Aquelas frases têm um contexto, elas amarram uma argumentação, ou elas dão início a uma argumentação. Então, assim, perceba que aquilo lá está dentro do contexto e fala, uau, né? O que ele quis dizer com isso? E aí você vai para o Chesterton, até talvez seja uma boa forma de incitar a leitura ao Chesterton. Tá vendo esse cara que está falando essas frases geniais aqui? Ele escreve genialmente mesmo, né? Vai lá ler o cara, que o cara é sensacional. Né? Assim, um pensador, um filósofo, assim, que eu associo a Chesterton é o próprio São Tomás de Aquino, né? Que consegue dar respostas racionais e, assim, respostas satisfatórias para questões que talvez a gente tenha dificuldade de pensar, né? Muita gente, por exemplo, Deus, né, vida eterna, morte,
Então, Chesterton, eu assimilo assim a São Tomás nesse sentido, de que ele teve essa genialidade e consegue passar essas respostas, né, para a inquietude humana, né? Eu acredito assim. Agora, A gente você acaba fazendo escolhas acadêmicas por vários fatores, né? Gosto pessoal, oportunidades e tal. uhum, Então, assim, o Chesterton está dentro de uma escolha meramente de apreciação, justamente porque eu achei ele genial, né? uhum, Mas, assim, eu acredito que Tomás de Aquino e tantos outros filósofos, existem outros tantos grandes filósofos, tanto antes e depois de cada um deles, assim, que tem essa capacidade, né? Que tem essa destreza de dar respostas poxa, você fala, nossa, é isso, ainda bem que esse cara falou. Algumas vezes você até fala assim, pô, né? O Tomás de Aquino ele tem uma dificuldade de acesso para a gente, que é o domínio da linguagem aristotélica, que era o comum da época, né? uhum, Já o Chesterton, a gente tem uma facilidade dele estar mais próximo, né? Apesar dele ter lá é, suas peculiaridades britânicas, tem vezes que ele vai começar a falar de umas coisas assim que era muito da Inglaterra da época, você vai ficar viajando, você vai uhum, falando, tal. Mas geralmente não. Geralmente ele tem uma linguagem mais acessível, justamente pela proximidade, né, que ele tem da gente, um Ocidente já bem desenvolvido, próximo à globalização, né, de certa maneira, e com uma uhum, linguagem, uma terminologia que não é tão não é que ela não é técnica, ela é técnica poética, né? sim, E já o Tomás de Aquino, alguém, por exemplo, leigo, o cara vai ler ali, se você não dominar a linguagem só tem horas, ele vai falar, você vai falar, puxa, não, né? Mas aí, uma vez que você não entende, você entendi. pode apreciar muito melhor, evidentemente, né? Aham. Agora, Luz, faz aquela ponte, aquela ligação assim pro cenário atual nosso, Brasil, cenário político que a gente está vivendo. E o que Chesterton tem de luz aí para jogar em cima de questões aí que a gente está vivendo no dia de hoje? Essa é uma tarefa interessante de colocar, e como a maioria dessas questões, né, e talvez eu acho que filósofo, aspirante filósofo, tem ainda um desejo de falar muito, essa é mais uma das questões assim que também daria para falar. Por quê? Porque eu gosto de enxergar, aqui eu não sou hegeliano, tá? Deixando isso bem claro aí para quem tiver, Aham. mas eu gosto de enxergar o pensador no momento histórico, assim, o que estava acontecendo, qual o fluxo de pensamento está atravessando a vida do autor e para onde ele direciona esse fluxo, né? E aí, é claro, esse Só, fluxo só, é linear. só te interromper aí, porque assim, existe um pensamento, mesmo até na filosofia, de que a filosofia é o conhecimento mais inútil e útil ao mesmo tempo, né? Ela é inútil a um ponto de vista, mas por outro ponto de vista é a linha, digamos assim, mais útil que a gente tem. Digamos assim, a filosofia ela rege a sociedade, né? Isso, a A vida direção do das mundo. pessoas. Aí o Hegel está com toda razão. O mundo é direcionado pela disputa das ideias. No campo filosófico é a barreira, assim, é o fundamento, se você olhar para uma perspectiva, ou o último nível, né, por exemplo, que vai direcionar as coisas. Então, seja lá Aham. o que você estuda, que você gosta, que você faz aí tudo mais e tal, tem um pensamento filosófico por detrás disso. Tem um pensador que foi de... É só a gente ver o seguinte, a minha esposa estava fazendo direito, por exemplo. Você Aham. vai ver Foucault, né? Você vai ver Derrida, você vai ver o pessoal falando de Habermas, né? Por que esses caras? Sim, Tem outros tantos caras, tá? Mas essa é a direção. Então, o jornalista vai se formar justamente. com essa mentalidade, enfim, até o médico, né? O cara que vai ser um naturalista filosófico, por exemplo. Então, Uhum. todas as profissões, todas as áreas do saber vão ser influenciadas primeiro pelos pensamentos filosóficos, tá? Então, Sim. essa discussão tem essa relevância por isso, porque é a direção do mundo. Eu gosto de explicar, tem amigos meus que sempre perguntam assim, né? Tipo, para que você está fazendo isso aí, né?
por que você não foi fazer medicina, né? Ou que você não foi fazer... Inclusive, uma nota rápida e autobiográfica aqui. Quando eu resolvi fazer filosofia, né? Mais recente, mais... eu estava já há 8 anos, né, que eu já tinha formado na escola, né, e aí eu fui, falei, pô, deixa eu, né, então vamos lá, vamos fazer esse negócio, e aí eu tive 1 mês e meio para estudar, e aí eu, beleza, passei assim, né, e passei com uma nota muito alta, assim, né, e, assim, dava de sobra para filosofia, dava para entrar em quase todos os cursos, assim, da faculdade. E aí a minha família pensou assim, não, pô, então estuda mais um pouquinho, você passa em medicina, né, faz uma engenharia aeronáutica, não dava assim, para poucos cursos, acho, medicina, engenharia aeronáutica, que não dava. E aí eu falei, não, eu quero fazer filosofia, sabe? Foi um negócio meio que assim, que decepção, né? Que coisa inútil. Então parece que vai brincar, né? Cada um faz o que quer, vai brincadeira e tal. Então eu sempre falo para meus amigos, olha, o jeito mais fácil, talvez, de ver isso é na política. Porque a política é o outro lado. Ela é quando as coisas se cristalizam na realidade ali e direcionam a sua vida. É a política e a ética prática, né? Então, que são poéticas ali, né, nesse sentido. Então, assim, você tem essas duas linhas que são precedidas por todas essas discussões. Então, o jeito mais fácil de eu falar para o pessoal assim, olha, pessoas como eu, às vezes até no anonimato, né, são as pessoas que estão lutando e lutam para preservar os valores, as coisas que você acha importantes. São pessoas como eu que vão impedir, por exemplo, do seu filho de ir para a escola e tal e assistir um filme pornô gay na sala de aula, sabe? Você fala, não é possível, olha aqui, então. Então, assim, o Chesterton pode ser entendido dessa maneira. Assim, o Chesterton é uma ferramenta essencial para você pode ser um conservador, se você gosta da civilização ocidental e tudo que ela produziu, se você sabe o que é isso, mesmo que você não seja cristão, você já vai gostar do Chesterton. Já começa aí. Agora, se você é um cristão, ainda mais. O Chesterton é o cara que... E aí um detalhe importante, filósofo não é igual tecnologia. Filósofo não perde a validade, não fica obsoleto. Porque o filósofo, ele dialoga com questões que não estão presas no tempo. Elas se manifestam no tempo de uma determinada maneira. Eu não sei se aqui eu estou muito acadêmico, muito filosófico, aí se tiver, você pode me avisar, né? Muito abstrato. Para mim, não. Para mim, não. Eu vou te ser sincero. Para mim, não. E eu acho que para a galera também não, porque é uma galera também que já tem uma certa identificação, né, com os temas filosóficos, né, com a sua própria página. Qualquer coisa podem comentar aí, ou comentar depois que eu subir no YouTube, eu explico até talvez em outro vídeo aí. Mas enfim, as questões filosóficas, elas têm uma manifestação temporal, mas essa manifestação temporal, embora ela tenha ali matizes e tudo mais e tal, ela ainda guarda essa essência da questão que é atemporal. Então, o filósofo, ele tem, às vezes, ele vai comentar dentro de um aspecto, ele vai usar um aspecto científico, ele vai usar um aspecto histórico, mas enquanto ele está discutindo filosofia em si, ele dialoga com questões que não são influenciadas pelo tempo, que ele pode ter valor para você mesmo em um outro momento. Em certo sentido, aqui o Nietzsche, por exemplo, tinha razão nisso, né? Que ele falava de uma comunidade transtemporal dos pensadores, né? E que, de fato, é isso. Você pega o Agostinho, né, como eu peguei, e você vê ele assim, pô, da mais alta relevância, falando um negócio melhor que um monte de outros pensadores para frente, né? E aí, então, assim, esse é o hegelianismo popular, infundiu na gente a mentalidade de que os filósofos anteriores estão sempre obsoletos e os da frente sempre absorveram tudo que tinha para trás e aí deram um passo adiante. Isso não é verdade. E um jeito simples de mostrar isso é que o final do século XIX é um momento assim, muito interessante que o pessoal começou a reler os filósofos antigos. Assim. Então você vai ter, por exemplo, Hannah Arendt fazendo doutorado em Agostinho. Eu li. O pessoal, o Bertrand Russell, se não me falha a memória, fazendo doutorado em Aristóteles. Tá? O Heidegger fazendo em Duns Scotus. Então, Camus fazendo em Agostinho. Né? Eu estou falando de Agostinho que eu sei bastante, que faz parte bastante da minha pesquisa. Mas o pessoal sabe que, o bom filósofo sabe que filósofo não é como tecnologia, então você pode pegar o cara. Principalmente o Chesterton que está ali atrás. O Chesterton está ontem aqui. Né? Então, logo ali, né? Tá logo ali. Não precisa se incomodar, né? Que ele é super atual. Mas
hegelianismo aí para meus amigos hegelianos, hegelianismo popular, se vocês quiserem, que seja, né? Mas o ponto é o seguinte, o Chesterton é, portanto, um filósofo, isso já coloca ele como atual sempre. Todo filósofo é atual sempre. Os verdadeiros filósofos, pelo menos, são atuais sempre. Mas o Chesterton, ele tem um aspecto singular de atualidade que ele vai num fluxo de pensamento humanista que vai se tornando cada vez mais anticristão e, ao negar Deus ali, ele acaba negando o homem, que isso vai ter um momento, um ápice ali na Revolução Francesa. As consequências drásticas acabam retraindo um pouco esse pensamento, mas no final do século XIX ele volta com tudo. E o que a gente vive hoje é justamente isso, tá? A gente vive na efervescência desse pensamento, tanto é que se você pegar várias das fontes desses autores, Beauvoir, Sartre, Derrida, são os autores ali, os enciclopedistas, os revolucionários, o Marquês de Sade, né, que eles achavam assim, fantástico e assim por diante. Então, o Chesterton, ele se coloca na contramão desse fluxo, desse pensamento, e o Chesterton, ele acaba assim, ele não consegue parar o fluxo, mas ele dá uma atrasada gigantesca. Eu tenho o costume de pensar assim, se não fosse autores como Chesterton, o C.S. Lewis, por exemplo, o Tolkien, eu confesso que é o que eu menos tenho condições acadêmicas de falar. Eu tenho condições palpiteíricas, né? Palpitísticas, sei lá. Só de palpiteiro mesmo. Então, eu prefiro nem falar muita coisa aqui, né? Mas Chesterton, os que eu conheço bem assim, eu falo, esses caras tiveram um valor fundamental para o Ocidente. Deus providencialmente coloca esses caras, porque, assim, não fosse o trabalho deles convencendo muita gente, a onda progressista tinha passado, humanista tinha passado, e nós estaríamos na barbárie. Ah, mas a gente está numa situação bem bárbara. Sim, isso tinha acontecido muito antes, né? E a gente não teria, assim, ou pelo menos teria muita dificuldade de montar uma resistência. Então, acontece que, assim, muitos dos argumentos, eu terminei lá no Brasil falando isso, muitos dos argumentos aí desse pessoal da época são os mesmos argumentos hoje, assim. Isso quer dizer que as mesmas respostas que o Chesterton deu na época têm valor hoje. Tanto por aquele aspecto de ser filosofia que eu disse, como pelo aspecto do caso em si histórico, da manifestação histórica das questões filosóficas. Ou seja, o pessoal estava propondo coisas que mudam só a roupa, mas propostas muito semelhantes às que são feitas hoje, né, para nós. Então, assim, toda a loucura da negação do bom senso, a gente vê hoje, na verdade, escancarado. O que a gente tem de diferente é que isso se tornou assim, midiático, né? Se tornou midiático. Pensa o seguinte, você tem um mundo, ou um país, né, que coloca, sei lá, Pablo Vittar, a mulher do ano, e aquele outro, Tammy Gretchen como o homem do ano. O que é isso? Sabe? Se você falar, isso parece uma distopia. Então, assim, o Chesterton tá ali falando, vai acontecer isso aí, hein? Essas coisas vai dar problema. O intelectual chique, né, de terninho e tudo mais, esse cara, o inteligentinho, como o Pondé fala, né? Esse inteligentinho aí, cara, o negócio dele normalmente o papai cuidando dele muito tempo, enquanto ele está negando o mundo e negando a burguesia e o capitalismo e as tradições e tal, mas ele vivendo muito bem por causa disso, obrigado, e depois o papai escuta normalmente. Mas o ponto é que ele vai... o intelectual é contra você, é por isso que eu acho que a doutrinação é errada, não por ela em si, né? A não ser que, por exemplo, você pode expor, você deve expor perspectivas diferentes, e aí você pode defender a sua. Mas o problema da universidade pública é que ela pega o dinheiro do pobre, do contribuinte, da massa, para defender coisas contrárias ao que a massa pensa, né? E esse é o problema, assim. E sem a honestidade de expor o outro lado. E Chesterton, de passagem, é um desses autores brilhantes que, a depender do nosso ensino público tomado por esse pensamento humanista, progressista, jamais viria à tona. O Chesterton ele é um desses autores proibidos, né? É terrível saber assim, o Chesterton sendo divulgado.
se a galera começar a ler, vai falar, meu Deus do céu, né? A Pankhurst, eu acho lá que era tipo a Vera Magalhães com o Bolsonaro. Ela dormia pensando nele, assim, tinha pesadelos com o cara. Ela falava, não, mas que cara chato, né? E ele fazia umas tiradas, assim, excelentes com ela e tal. Então, o Chesterton é atualíssimo em todos os sentidos, tá? Você vai ter, assim, pequenos textos, ele falando sobre uma peculiaridade da Inglaterra ali e tudo mais e tal, beleza. E aí, essa aí você vai conseguir ver direitinho quando ele está muito bem localizado historicamente. Né? Ou seja, isso aqui foi só para essa época, é só o pessoal lá que vai se entender o que ele estava fazendo. Então, às vezes, ele faz uma provocação com um político específico ali, zombava alguma coisa ali, fazia um gracejo, mas o resto é um cara que vai falar, e aí você vai falar assim, pô, mas se não te falasse que era um inglês lá no começo do século XX, você ia achar que esse cara estava aqui no Brasil, você queria saber qual universidade que ele dá aula. Sabe? Você vai falar assim, qual universidade que ele dá aula? Eu vou fazer aula com esse cara. Né? Então, não tem como a gente falar de exemplo por exemplo, mas o que provavelmente é o que parece o Espírito Santo falou ao coração do Agostinho é o que a gente vai falar para vocês aí em relação ao Chesterton, né? Tole lege, né? Toma e leia. Veja por vocês mesmos que o que a gente está falando não é verdade, né? Justamente. Fazer esse movimento aí, cada um de busca pessoal, né? Sim. Quando você tem uma busca sincera pela verdade, né? E a sabedoria é isso, né? O amor à verdade. Quando você tem essa busca, você encontra, né? Naturalmente, é natural. Agora, se você não tem uma busca sincera pela verdade, né? Talvez você vai parar em outros lugares. Aí talvez você não vai gostar. Vai ler Tititi, vai ler o Folha de São Paulo. Justamente. O Chester é para gente adulta, tá? Para pessoa séria. E aí eu gosto de pensar assim, o Chesterton e esses outros grandes pensadores, eles são como um farol mesmo, assim. Você tá nas trevas, você não tá entendendo nada. Você só olha para um mundo maluco desse e fala assim, pô, tá, tem uma coisa muito errada, né? Sou eu ou tá tudo errado aí para fora? Só que muitas pessoas são meio que intimidadas, coagidas mesmo, assim, né? Publicamente a rezar a cartilha moral que ela, no fundo, desconsidera, né? Que ela acha um absurdo. Mas vai sinalizar virtude, você tem que falar assim, todos e todas, olha, eu não quero ser machista, ai, meu Deus, então você fica todo, né? Então, assim, quando você lê... Lugar de fala, né? Oi? Lugar de fala. Lugar de fala, né? Essas besteiras todas. Quando você lê o Chesterton, ele é aquele... Sabe quando você... Parece que assim, as coisas começam a ganhar nitidez. Sabe quando você está assistindo um negócio de 240p e aí você aumenta lá para 720? E aí o negócio fica... agora você começou a distinguir, entender o que está acontecendo ali. Esse aqui é muito para pobre, né? Muito para quem... Mas nós assim, estamos assim, nessa situação aí. E aí é um cara que começa a te dar nitidez. Você vai começar a falar, isso aqui é aquela coisa que o Chesterton falou. Então, esse é um autor essencial para te dar sobriedade no mundo que vai ficando cada vez mais louco e para quem sabe te preparar para resgatar a sobriedade do mundo, né? O Chesterton é um dos autores que é muito estúpido da nossa parte ignorar, né? É um remédio aí realmente com acesso, mas que a inteligência, né? Os intelectuais aí vão dizer para você que faz mal, né? Que mata. Com certeza. Aí qualquer semelhança com a analogia aí e tal. Né? Mas assim, é aquele pessoal que eles vão falar, não, você nunca vai ver o pessoal recomendando na faculdade, né? Agora, assim, tá ganhando cada vez mais fama e o pessoal vai ter que engolir, né? Como já dizia o Zagallo, vão ter que engolir Chesterton. Vão ter que me engolir, né? E qualquer pessoa inteligente, né, vai falar, uau! Né? Vai falar, então... Tá aí o Chesterton, minha propaganda aí e recomendação para vocês. E eu acho o seguinte assim também, Lúcio, eu até disse outro dia, numa outra live que eu fiz no Instagram, talvez a gente não muda a geração atual, mas a gente pode mudar a geração dos nossos netos, né? Sim. Então fica aqui também a importância, por exemplo, a importância do seu trabalho como filósofo, né? Talvez o consenso geral é de que filosofia é uma coisa inútil,
né? Mas você entendeu, né, que não é uma coisa inútil. Talvez não, com certeza é um dos estudos mais úteis, né, para a humanidade, né, trazendo mesmo esse aspecto prático, né, da importância dos pensadores, né, a importância que a gente tem dos pensadores. A gente não pode cruzar os braços, né, para tudo isso que está acontecendo e deixar que, digamos assim, o destino siga, né, ao bel prazer, porque a gente também, e eu acho que uma das intenções assim que a gente criou a página e vocês também é de mudar, né, a situação nossa, né, principalmente a situação do Brasil, né, o brasileiro tem essa capacidade enorme, né, de aprender, de ler. Nós temos uma base muito boa desde o início aí do nosso país, né, uma base educacional mesmo. Infelizmente, o tempo foi se corrompendo muitas coisas, mas deixando aqui também a importância, né, desse trabalho intelectual, né, que de fato faz muita diferença, né? Na verdade, eu diria que faz toda a diferença. É aqui que a coisa realmente é decidida. E aí, às vezes, chega lá em você, você nem viu, né? Eu tenho um comentário do pessoal, eu acho que é legal a gente ler. Pode ler aí. Eu vi um primeiro da Mariana Dudek, né? Ela falando que conhecia o Chester por acaso em uma live falando sobre ele e adorei, né? Vou procurar saber mais. Pô, ótimo, né? E seria muito legal se a gente soubesse que aquela outra live lá e o trabalho da gente tem incentivado o pessoal a ler o cara, né? Porque o cara é um gênio. Muito legal aí, Mariana. Se quiser comentar, viu? Fica à vontade. Não, sem problema. É porque eu não sei se chegou aqui, eu não consegui ver as perguntas aqui. A Janaína aqui falou que quem quer começar a ler Chesterton, qual livro começar, né? Tá. Jana Cavalcante, né? Jana pode falar aí. Então, Jana, isso. Às vezes aí, se você tiver uma outra opinião, você pode falar aqui, né? Mas, é que eu entendo, assim, depende muito de que tipo de coisa você está buscando no Chesterton, tá? Então, por exemplo, se você tem um interesse de filosofia política, você vai começar por tal lugar. Se você tem interesse em filosofia da religião, você vai começar por outro. Então, depende muito do que você quer saber. Por exemplo, se você quer saber essa questão de guerra cultural e tudo mais, um livro que eu acho importantíssimo e interessantíssimo é O que há de errado com o mundo. Por quê? Porque ele vai falar assim, ó, o que há de errado com o mundo? Eu vou resolver para vocês. Isso aqui não é literatura, então não tem problema dar spoiler, tá? O que importa é como o cara desenvolve e chega a essa conclusão. O que há de errado com o mundo é que a família foi destruída. É isso, né? E aí, você vai, de repente... Por quê? Por que isso aí é o tão errado, assim? Aquilo é uma defesa magistral disso aí, sabe? O que aconteceu? A mulher saiu de casa, o filho foi jogado para o Estado, né? E é isso aí. E aí fala, isso aí é a desgraça do mundo, isso aí vai levar a gente pro buraco. Uau! Então, o que tem que fazer? Então, esse é um tipo de abordagem. Mas, por exemplo, quando eu fui começar a ler o Chesterton, eu estava interessado em apologética e coisas nesse sentido. Então, esse livro, por exemplo, não seria interessante para mim. Na época, eu não estava interessado nesses assuntos. E aí, nesse sentido, a minha recomendação é o Ortodoxia. Lembrando de tudo aquilo que a gente colocou, de como ler e tudo mais. Ortodoxia certamente é onde você vai voltar atrás e ler de novo. Ortodoxia e o Homem Eterno. Se você tiver mais fôlego ainda, começa pelo Hereges. E aí você vai ver essa transição magnífica, né? Mas por último, né? Aí... Oi? Por último, né? O Homem Eterno você pode deixar por último. Você começou, né? Mas assim, se você começar no Homem Eterno e já tiver meio ligado aí, né? Pô, hoje não é tão surpresa. Que é isso, Chesterton? Não. Talvez você consiga transitar um pouquinho melhor. Mas, para mim, a tríade, né, dele pensando nessas questões de existência, de moral, as questões mais profundas, eu diria até de metafísica, na Ética da Elfolândia, por exemplo, começar... Se você tiver muito fôlego, eu quero ler mesmo e tal, o Hereges, genial. E aí você pensa ali que é o momento ali de transição dele para a fé e tal, né? Porque tem umas coisas bem esquisitas lá também. Aí você vai chegar na Ortodoxia
e ver, portanto, essa resposta que ele está dando ali. Você vai entender, inclusive, o porquê que ele está falando do caminho de heresia dele e tudo mais, que é o hereges. E aí, um bem mais avançado, né, um Chesterton bem mais velho, é o Homem Eterno, e ali ele vai te dar uma perspectiva de história, da primeira parte, história da humanidade, né, desde os primórdios até a época de Cristo, e depois como o cristianismo, né, se insere e modifica a história da humanidade a partir de Cristo e a sua igreja, né? Então, pô, genial, né? E aí você vai ter o grande Chesterton ali falando nesse aspecto mais amplo, talvez colocar ele no guarda-chuva de filosofia da religião, enfim, né? Então depende muito de onde você quer começar o Chesterton. Opiniões políticas e assuntos em geral, essas coletâneas, alarme de digressões, considerando todas as coisas, o pessoal vai sempre lançando. Isso aí são assuntos diversos, então é interessante também, tá? Se você quer ver assim, não só falando de uma coisa ou outra, o ruim desses textos que são artigos é que eles não são tão desenvolvidos quanto os livros. Então, às vezes, você queria que ele falasse mais, só 5 páginas, né? E aí você fala, pô, mas acabou, eu quero ouvir mais. Talvez tem mais 1, 2 artigos falando sobre isso aí, mas acabou. Então, aí talvez... Agora, assim, se você quiser, né, uma sobrevoada sobre Chesterton, um desses livros, considerando todas as coisas... Superstição do Divórcio. É importante. Genial. Esse Superstição do Divórcio, o título é óbvio, mas ele vai falar sobre a família. É bem parecido aí com o título, considerando o que há de errado com o mundo. Temas parecidos, né? E já esses outros títulos que eles têm lançado, né? Tem gente que a gente às vezes liga isso aí meio que por artigos, mas o pessoal tem juntado em coleções e assim por diante, que é bem interessante. Esses aí é para você ter uma visão mais panorâmica do Chesterton. O que eu acho ideal, mesmo que você esteja interessado em política, em feminismo e tudo mais, é começar pelo o Hereges Ortodoxia mesmo. Porque mesmo na discussão política, você vai ver a coisa bem mais enriquecida. E depois a minha dica pessoal aqui, eu acredito que Hereges, Ortodoxia, e aí antes do Homem Eterno, Tremendas Trivialidades. Por quê? Ele vai praticar o encanto da ética da Elfolândia. Você vai ver ele fazendo isso. Aí você vai entender como assim o mundo é fantástico e tudo mais e tal. Tremendas Trivialidades é um dos mais brilhantes, porque é o livro inteiro tentando mostrar isso aí, né? Ele pega uma caixa, ele vai falar assim, é fantástico o mundo a ponto de o que tiver no meu bolso aqui vai ser muito interessante. E aí ele vai pegando um monte de coisa aí, pensando sobre cada uma delas e tal. Então, ali ele ao vivo e a cores praticando a ética da Elfolândia. E aí sim, lá porque assim, não sei se você lembra, no Homem Eterno, tem uma parte que ele vai falar sobre o cavalo, o descobrimento do cavalo, e como que seria o homem pela primeira vez. Aquilo ali é a ética da Elfolândia. Aquilo ali é o Tremendas Trivialidades. Ele fala, uau, né? Então, nesse contexto, você vai entendendo melhor o pensamento do Chesterton e você vai pegando o fluxo do pensamento dele, né? Então, eu acho essa ordem aí é ideal. Aí depois você vai para os artigos, porque os artigos você vai saber o que ele está falando nos outros. Se ele parar de falar, você consegue completar mais fácil. E ele faz muito isso, viu? Ele vai estar lá falando, pum, 3 pontinhos, acabou. Você está esperando ele chegar à conclusão, ele espera que você chegue por si mesmo, né? E a maneira mais fácil é já tendo lido essa estrutura, que essa espinha dorsal do Chesterton, né? Hereges, Ortodoxia. Eu coloco Tremendas Trivialidades, mas o geral que o pessoal recomenda é Hereges, Ortodoxia e Homem Eterno, nessa ordem. Ok? E tem também você não falou, os casos do Padre Brown, né? Cara, que também, assim, o esquema, né? Um esquema de talvez novela, né? Que ele traz também muita coisa do pensamento dele, né? Sim. Que ele também traz ali nos casos do Padre Brown, uma né? outra abordagem que pode ser concomitante ou alternativa. Poxa, eu quero começar por literatura, acho mais gostoso e tal. Leia o Padre Brown, tem vários casos. O problema é assim, lembre-se que mesmo que você está lendo literatura, você vai ter que parar e pensar também, tá? Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Tenta pensar, né? Mas você vai ver isso, eu acho que o texto faz essa propaganda por si só, né? Mas é uma outra boa medida, né?
E aí, agora por tema, qual tema em cada das histórias do Padre Brown é difícil, né? Eu mesmo não teria competência para dar uma lista tema São vários, né? em cada caso, né? Aham. Nossa, começa com o que há de errado com o mundo e vá pro Superstição do Divórcio, então, Jana. Se você quer começar por ele, você vai gostar dos dois. Uma ressalva importante, que para mim aqui, muito chestertoniano fica, pô, chateadíssimo, né? E vai ficar se ouvir isso aqui. Mas eu não sou distributista, eu não gosto. Eu sou austríaco. Então, assim, quando eu vejo o Chesterton falando mal do capitalismo, ele fala mal do socialismo e fala mal do capitalismo. E do capitalismo, justamente. Se você for lá, assim, tal, por exemplo, como eu, um capitalista, assim, nato e tal, você vai achar ruim, você vai ficar... mas é ter a maturidade de falar, beleza, né? A gente discorda nisso aqui e bola que segue, né? Jogo que segue. E tal. Então, quem vai ver... Tem umas coisas que eu, particularmente, acho bastante estranhas, assim, né? O Chesterton, por exemplo, no que há de errado com o mundo que você vai ler, você vai ver uma parte lá que ele vai estar falando assim, olha, redistribuição de terras, né? Reforma agrária, você vai ficar, que isso, cara, né? Mas, se você quiser entender essa questão do distributismo, é o esboço de sanidade, né? O esboço de sanidade. Aí ele expõe a coisa ali na sua inteireza. Mas, e talvez você goste, tá? Também, você não precisa, você pode ser mais chestertoniano que eu, né? Porque eu não abracei no distributismo. Talvez você fale, não, eu sou inclusive distributista e tal, e isso te pareça uma perspectiva mais viável, né? Não tem problema também, assim, mas só falando assim, porque pode ter alguém, principalmente se for uma primeira leitura, se é uma pessoa que não tem ainda já uma grande maturidade literária, não sei se é o seu caso, já não estou falando de você especificamente, e você pode se deparar com algumas propostas dele criticando o capitalismo e se assustar. Você pensar, que é isso? Esse cara é um esquerdista? Né? Não, não. Longe disso. Né? Inclusive, o debate que eu traduzi debatendo com o George Bernard Shaw é sobre isso. O George Bernard Shaw falando, você é socialista sim. E ele descendo a lei no George Bernard Shaw falando, você tá louco, cara. Você não entendeu o pensamento, né? Eu sou anti-Estado. Eu sou anti-Estado, né? E a argumentação anti-estatal dele ali é muito explícita e muito interessante, né? Diga-se de passagem. Com certeza. Com certeza. Vê se tem mais alguma. Ô, Lúcio. Será que dá tempo? Pode ler. Pode ler, lê mais um aí. Ela agradecendo aqui, eu acho. Eu não vi mais... não vi mais ninguém comentando, não. Se comentou, gente, ficou muito pra cima e eu não vi, viu? Vocês me desculpem aí, mas eu vou colocar no YouTube, você pode ir lá e perguntar. Tem um aqui do Genilson aqui, ele tá perguntando assim, ó. Olá, gente, boa noite. Vocês já ouviram Paulo Borges Júnior? Eu não conheço. Ouviram falar? Eu também não conheço, Genilson. Não conheço, Genilson. Aí para quem quiser pesquisar, então, mas eu, desculpa, não ouvi falar. Também não. Mas é isso, pode seguir, então. Ô, Lúcio, então, assim, eu tenho medo de acabar aqui, de cortar aqui que o Instagram tem um prazo aqui, né, do vídeo. Eu também não sei como é que funciona isso, então. Eu acho que aí, se passar o prazo, o vídeo corta na lata, né? Mas eu acho assim que a gente, pelo menos assim, você conseguiu explanar muita coisa, né? Como você falou, não dá para falar tudo. Realmente é muita coisa. A gente ia ficar aqui talvez aí a noite inteira e o dia inteiro também falando. Mas eu já dei um panorama. Desde já desde já, antes de você falar, antes de você terminar, né, concluir aí, fazendo esse panorama geral, quero agradecer aqui Desculpa, eu disse que o que a gente fez deu um panorama geral. Ah, sim. Entendi. Fez esse apanhado geral, né, da obra, né? Eu quero agradecer você imensamente aqui pela disposição, agradecer pelo seu trabalho, né, que é um trabalho importantíssimo, né, um trabalho de filósofo, necessário, importantíssimo, tá? Então fica aqui minha gratidão aí, desde já, tá? Isso. O que você precisar aí também de apoio, a gente quer apoiar também, tá? Agradecer a galera que participou aí também da live e tal. Sigam aí a Taberna Ambulante, sigam aí a página Chesterton Brasil, né? E o canal, vamos continuar aí esse... Oi? E o canal no YouTube, Instituto Senso Comum. E o canal...
Justamente. Assim, continuar esse crescimento literário, né? Principalmente das obras do Chesterton, né? Continuar crescendo nesse sentido aí, né? Que é um trabalho muito importante e muito relevante. Igual a gente está querendo fazer esse trabalho da literatura aplicada na psicologia, no direito, né? Na educação. Então, assim, tentando amplitude geral, né? Sim. Aplicar esse conhecimento concretamente nas disciplinas, né? Isso, da mesma forma, no geral, né? da mesma forma que o pensamento de esquerda e humanista e progressista, humanista aqui no sentido negativo, tá? Às vezes alguém está ouvindo isso aí, mas em outra ocasião eu explico isso aí. Desceu e entrou em todas as áreas do conhecimento, né? Dominar o espaço, na arte, no direito, no jornalismo, na literatura, em tudo. A gente tem que fazer esse mesmo trabalho, né? E agora, no nosso caso, na nossa presente era de resgate de muita coisa e de purificação, né? A gente tem que refutar e limpar, né? Limpar refutando. Com certeza. E o Chester é uma ferramenta indispensável. Não, claro, com certeza. Então, é isso aí. Se você quiser concluir com mais alguma coisa, divulgar mais o seu trabalho, o seu livro aí, a página, fica à vontade. Beleza. Bom, pessoal, é isso. O canal no YouTube, até pedir aqui para repetir, né? É o Instituto Senso Comum, tá? Dê uma força lá, porque a gente começou agora, né? Inclusive, eu coloquei um último vídeo aí, mais falando comentando o último debate político. O YouTube não andou para ninguém, tá? É o vídeo assim que está com mais procura pelo YouTube, mas eles me boicotaram lá, então eu tentei produzir assim, o mais rápido possível para dar para ser relevante, né? E publicar 2 dias depois. E fiz o CEO lá certinho e o YouTube resolveu boicotar o negócio, não mandou para ninguém. Então, é difícil, cara. Você fazer um canal de direita aqui no Brasil é muito difícil. Eu estou fazendo tudo só. É complicado. Eu tenho que pesquisar, eu não posso me dedicar completamente para o canal, né? Por isso eu coloquei os vídeos aí de 1 em 1 mês. Mas, então, assim, dê uma força lá. Eu acredito que vocês vão gostar, né? É conservadorismo em geral. Claro que vai ter Chesterton muitas vezes, né? Vocês vão ver a presença do Chesterton explícita ou implícita ali em muitos momentos, mas vai ter filosofia conservadora e cristã de maneira geral. E aí, claro, os grandes outros nomes aí do pensamento conservador e assim por diante. E eu acho que é isso. Você falou para alguma última recomendação, né? Eu estou agradecido aí pela live, né? Conhecer mais alguém que admira o mesmo autor que eu admiro, né? Nos 4 Amores, o C.S. Lewis fala que a amizade é feita por um ponto de convergência comum, né? Então, alguma coisa que 2 pessoas admiram muito e tal é um bom motivo para aproximar. E aí a gente tem aí um bom motivo para um contato, uma amizade aí. Eu fico agradecido aí pela oportunidade, né? O pessoal aguentar eu falar aí quase 2 horas já é legal, né? Minha esposa que tem que sofrer isso aí todo dia. Ela tem que carregar esse fardo, né? Ela gosta, ela gosta, ela pergunta. Não, aí é bom, quando gosta aí é bom. Então tá bom, valeu meu amigo, grande abraço. Abraço. Valeu mesmo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, com Deus. Deus.